Olá, gente! Estamos nós aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje, numa coisa bem formal, era até um cafezinho. Nesse bate-papo surgiu a ideia de eu passar para vocês esse assunto muito interessante. Se vocês gostarem, dê um like, compartilhe, porque o YouTube vai entender que mais pessoas vão poder se interessar por isso. Modéstia à parte, eu acho que é um assunto interessante para todos nós nesse momento. E o nosso tema de hoje: qual o seu nível de consciência no momento atual em que estamos vivendo? Um momento conturbado que está o mundo. Seu nível de consciência está onde aí? Então, gente, eu quero dizer a vocês que, como eu já falei em outros vídeos, a consciência é uma coisa individual de cada ser. Está dentro de nós, do nosso entendimento, da nossa crença, da nossa verdade, daquilo que nós enxergamos e daquilo que nós sentimos. Que às vezes a gente sente uma coisa, vê outra e faz outra. E às vezes a gente faz uma coisa que não queria fazer sentindo outra. Então aí entra a nossa consciência. O que é bom pra mim? O que é bom pra mim não é bom pra você. O que é bom pra você não é bom pra mim. E assim cada um vai caminhando e se encontrando, enxergando, tendo mais discernimento, tendo mais visão pra vida, tanto material, física como espiritual. Então, gente, eu tenho aqui algumas perguntas interessantes, que é justamente nesse nosso bate-papo aqui que saiu. No momento atual, qual é o seu nível de consciência? Olá, eu sou a Marlene, filha da mãe Solange, e estou aqui nesse momento participando desse bate-papo. Bom, quando a gente fala de consciência, é uma coisa muito individual de cada ser. Consciência, para mim, o que eu penso de mim, o que eu venho para dentro de mim com essa tal de consciência. É uma coisa muito única. E a consciência faz com que nós procuramos nos entendermos o que realmente essa consciência pode vir de uma maneira de verdade. E quando a gente fala de consciência verdadeira, é um quesito que é muito, além de ser único, para os outros, de repente, não vai ter uma verdade concreta. Mas para mim, o meu nível de consciência é aquela que eu começo a me enxergar realmente como eu devo ser comigo mesmo. Então, quando a gente fala em nível de consciência, não dá para saber se esse nível é elevado ou não. O que eu preciso melhorar, qual que é a minha consciência para agir, de que maneira, como, com quem, e enxergar realmente essa consciência que seja uma verdade para mim, primeiramente. Olá, pessoal, eu sou a Bruna, sou filha de mãe Solange e eu tô aqui participando desse bate-papo. Tenho para mim que hoje o meu nível de consciência, eu venho trabalhando melhor ele. Eu acho que quando a gente nasce, a gente vai acontecendo os momentos nas nossas vidas, a gente acaba, tem um momento onde que meu nível de consciência ele pode estar um pouco mais abaixo, outro que a gente vai trabalhando pra estar melhorando cada vez mais. Eu acho que ele traz um pouco da vivência de cada um. Então, eu não posso falar que o meu nível de consciência é o mais elevado ou o mais baixo, porque ele é meu, ele é único. Então, acredito que no momento atual, o meu nível de consciência é onde que eu venho trabalhando dentro de si, descobrindo quem sou eu, até onde que eu posso, o que que eu posso melhorar. A gente, acredito, né, que eu esteja aqui nessa vida, não só para ser essa pessoa que eu seja igual desde que eu nasci, né? É uma constante evolução. Então, acredito que meu nível de consciência ele esteja nessa evolução. Olá a todos, eu sou Arthur, filho de mãe Solange, e tô aqui para participar desse bate-papo de perguntas e respostas aí sobre o nosso nível de consciência. Com o passar do tempo, a gente vai se lapidando, tentando aumentar o nosso nível de consciência, praticando novos hábitos, novos ensinamentos, com pessoas que estão do nosso lado para apoiar. E eu acho que a partir disso e a partir da nossa vontade interna, a gente consegue chegar e aumentar mais. Porque a gente vive num mundo onde a gente vê as pessoas com um nível de consciência baixo assim. Eu acho que devido a toda a polarização, a globalização, todos esses fatores que influenciam, eu sinto que hoje eu ainda estou caminhando para ter um nível de consciência mais alto, mais elevado, para que eu possa reagir e responder aos efeitos externos do mundo de uma maneira mais consciente, que não me prejudique e que também não prejudique as pessoas em torno de mim. Hoje estamos vivendo o quê? Guerra, corrupção, desamor, falta de respeito, falta de conceitos sociais, conceitos familiares. E quando você vê tudo isso, o que é que você pensa? O que é que você acha? Porque, na verdade, o nosso nível de consciência é exatamente aquilo que eu achar, o que é certo e ou o que é errado para mim. É uma questão que vocês têm que se perguntar. Atualmente, o que vocês acham sobre a corrupção, sobre a droga, sobre o feminicídio, sobre o desamor, sobre a falta de respeito, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo? O que é que você acha? Você vai descobrir onde você está. A próxima pergunta.
a verdade, ela é algo completamente individual, de acordo com o nosso nível de consciência, com nossas crenças, que nem a Bruna falou de como a gente foi criado, da nossa bolha, a gente vai enxergar e vai ver a realidade da forma que a gente foi construído, né? De como o nosso ego foi, de como o nosso eu foi alimentado ali, constituído. A verdade, né? Onde a gente pode colocar um fato ocorre e aí a gente vai responder da maneira como a gente tá conscientemente. Se a gente estiver mal, a gente vai reagir a uma situação, a um fato, a uma verdade da pior forma possível. Se a gente estiver bem, a gente vai reagir da melhor forma. A gente vai conseguir dar a volta por cima, ressignificar a situação, transformar aquilo que aconteceu de aprendizado para nós, evoluirmos. Então eu acho que sim, tem muita conexão com isso e de como você vai encarar de fato essa verdade, o fato, enfim, eu acho que é isso. Varia muito, porque entra muito na questão da nossa verdade, né? Tudo daquilo que a gente acredita, do que a gente vê, do que a gente vivencia. Às vezes a minha verdade, ela é única porque eu fui criada desse jeito, então a minha bolha, ela é desse jeito. E juntamente o meu nível de consciência, ele vai guiando junto com essa verdade. Conforme a gente vai saindo um pouco da bolha, enxergando um pouco de fora, às vezes eu falo que quando a gente enxerga de cima, eu acho que é aí onde que a gente consegue trazer a nossa consciência e às vezes avaliar um pouco a verdade. Será que é essa verdade que eu sempre trago pra mim, que eu posso ser a certa? Eu realmente estava certa? Eu não posso estar errada? Onde que eu errei? Então aí eu acho que é onde que a gente tem que ter às vezes essa visão, né, essa consciência um pouco mais elevada, né, ter esse olhar de cima pra ver se realmente enxergar essa verdade, porque acaba sendo sempre duas coisas diferentes, mas uma acaba ligando a outra. Para mim é verdade, mas para o outro não. E a consciência também. A minha consciência, de repente, não é verdade para o outro. E quando a gente fala em verdade e nível de consciência, a gente tem que também pensar qual que é a verdade do outro também. Porque muitas vezes a gente, igual a mãe Solange falou, a gente deixa o ego prevalecer. E não é bem isso. A gente tem que sim ter a nossa consciência, mas a gente também poder também enxergar como que o outro também vê esse nível de consciência e a verdade do outro, que muitas vezes a minha verdade não é do outro e vice-versa. A verdade de eu entender aqui, de eu ver esse fato aqui, qual é a verdade, qual é meu nível de consciência. Primeiro, toda verdade, ela é única. Por que ela é única? Porque é a sua verdade e é a minha verdade. Os mais velhos tinham um ditado de muita propriedade. Existem 3 verdades. A minha versão, a versão daquele que, uma discussão, sei lá o que for, e a verdade verdadeira. Em que eu vou acreditar? Se eu tiver em um impasse, em ver um filho meu e uma filha minha, numa discussão, ele vai contar a história dele, ela vai contar a versão dela. E qual será a verdade? Como eu vou julgar ou como eu vou poder esclarecer? Qual é a minha verdade? A minha verdade vai ser baseada nos meus conceitos, naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou. Essa é a minha verdade. Porém, a verdade verdadeira que tá lá, ninguém vai saber. Eu não vi, não vivenciei, não estava perto, eu não pude dizer. Então, cada um vai ter a sua história. O seu nível de consciência é que leva a sua verdade. Você controla os seus pensamentos ou os seus pensamentos te controlam? Quando a gente fala em pensamentos, muitas vezes o que você pensa não é o que você faz. E às vezes o que você faz não é o que você pensa. Então você às vezes entra muito em contradições. Pensamentos é uma coisa muito única também, que a gente tem que refletir o que a gente está pensando, do que a gente está pensando, para que vai esse pensamento. Porque muitas vezes o que você pensa não é o que o outro está pensando também. Então, torno a falar, é uma coisa muito única de cada um e que a gente tem que ver esse pensamento de uma maneira que o outro também pode ter verdade no pensamento dele, como eu também posso ter verdade no meu pensamento. Acho que tem momentos que meu pensamento me controla, acabo sempre agindo no modo automático, né? Então, às vezes, eu acordo, escovo meus dentes, faço aquilo. Aquele momento onde que, eu sei que eu tenho que parar de fazer tal coisa, que a minha consciência falando, se você fazer isso, você sabe que é errado. Mas o meu pensamento tá ali, não, vou ficar aqui mais um pouquinho, tá confortável. Então, acho que aí é onde que entra que o meu pensamento me controla. Acho que o pensamento, ele controla a gente quando a gente entra na zona de conforto. Quando a gente sai, é onde que a gente consegue controlar o nosso pensamento. Com certeza, eu acho que muitas vezes o pensamento, às vezes, controla a gente, sim. Eu acho que isso é fato. Eu acho que por isso mesmo a gente tem que estar com o nível de consciência alto, justamente para não deixar aqueles pensamentos te controlar. Aparecer situações na sua vida onde você vai se debater com coisas que, às vezes, você não tá pronto para lidar, às vezes você não sabe como lidar, não sabe
como se expressar. Então, acho que muitas vezes, ainda mais com toda a globalização, tudo que a gente tá enfrentando aí de índices de ansiedade, ninguém tá bem. A pessoa que você acompanha na rede social não tá bem, ninguém tá bem 100% da cabeça. É muito importante a gente ter esse nível de consciência e trabalhar pra gente não se afetar e se abalar tanto, pra gente poder seguir e viver bem, em paz, com nós mesmos, com a gente em silêncio. Da onde vem o pensamento? Vocês acham que o pensamento vem aleatório? Não, ele vem de algum lugar. Nosso corpo é perfeito. Na verdade, não é o cérebro que pensa. Ele capta. É como um computador. Você botou lá um programa, ele vai entender, acabou. Ele acreditou naquilo, aquilo tá lá dentro. E vai passar aquilo para fora. Então, quando a gente pensa, esse pensamento vem do nosso espírito e partes da nossa consciência também, porque cada um tem uma forma de pensar. O pensamento vem do nosso espírito, da nossa capacidade espiritual. Porém, aonde que dá a confusão? A confusão sai quando o nosso cérebro, que é um órgão perfeito, maravilhoso para poder comandar o corpo. Quem comanda nosso corpo é o nosso cérebro. Quando nós vemos alguma coisa, uma pessoa cair, um acidente, eu tomei um choque, deixou chocada, me deixou assustada, me deixou com medo. O meu cérebro registrou aquilo, tá ali registrado. Quando isso acontece, eu criei uma emoção. Qual foi essa emoção? De medo, de angústia, de desespero, que aquilo fica gravado. Então, gente, isso acontece entre o nosso nível de consciência e o nosso ego. Quem é o nosso ego? O nosso ego é que cria as emoções. O nosso ego é aquele nosso consciente. Então, pra gente poder dizer que a nossa realidade lá fora é tudo aquilo que eu tenho dentro, que eu acredito, seja ela boa ou ruim, sempre provocada pelo quê? Pela emoção. Então, a nossa realidade depende do nosso nível de consciência e do nosso ego. Então, quem domina quem? 99% é o ego que domina. Você é dominado por ele. E aonde que nós temos que melhorar? É não ser dominado. Nós temos que ter um equilíbrio entre ele, que é o nosso consciente, que tá aqui, que vê, que sabe, e o nosso eu lá, que é aquela que nossa emoção e nossa razão. São seres muito diferentes, né, gente? Quando a gente fala em realidade. O que é real pra mim, né? O que eu posso falar de realidade? Como eu vejo essa realidade? E realidade, de repente, são pensamentos que você acha que é real, mas são pensamentos seus. E que, de repente, você vai passar esse pensamento pro outro, o outro vai pensar assim, mas não é a minha realidade. Torno a falar, nós temos construções dentro de nós, né? Nós nos construímos. E eu acho que quanto mais tempo passa, a gente vai vendo a vida de uma maneira diferente, de pensamentos construtivos, de onde eu não posso mais errar, de quais são as minhas verdades, olha como eu falei, e a verdade do outro. A realidade é aquilo que eu estou vendo, da minha perspectiva. A realidade que uma outra pessoa que está aqui comigo agora, ela pode ver a mesma coisa, mas para ela vai ter um impacto diferente. Acaba entrando muito na realidade que eu enxergo, acaba muito da maneira que eu vejo o mundo, que eu fui criada, a bolha que eu fui criada. Então essa é a realidade que eu vejo. Cada um tem a sua realidade conforme do momento que a pessoa tá passando, da forma que ela foi criada, do mundo ali em que se vive. É completamente algo individual, né? Eu não consigo imaginar que pessoa X pensa da mesma forma e vê o mundo da mesma forma que eu vejo, né? O meu universo é totalmente diferente do universo da outra pessoa. A gente vive em universos diferentes, né? Perante o mesmo lugar, em uma mesma situação. Um exemplo, sei lá, comendo uma maçã. Eu acho que eu nunca vou poder descrever o que eu sinto comendo uma maçã, como a outra pessoa come uma maçã, o que ela sente. Eu comendo uma maçã pode me remeter a lembranças, a emoções, sentimentos que a outra pessoa tem totalmente diferente. É um exemplo bem simples, bem básico pra gente entender de como o universo é a gente que molda ele, a gente que influencia ele perante nós mesmos, perante nosso ego, né, que é alimentado. Cada mente é um universo, né? Cada mente é uma galáxia, uma constelação e nada que a gente presencia, que a gente vê vai ser igual em relação ao outro ver. E a realidade que eu vejo fora é a verdade pra mim. Tudo aquilo que eu acredito é real. Se eu acredito que eu sou saudável, dinâmica, eu sou. Eu acredito, eu vou ser. Não vou ficar doente, eu vou ter disposição. Se eu acredito que eu sou uma coitada, que eu tô com 74 anos e tô capenga, eu vou ser assim, sou uma pobre velhinha,
velhinha. Sou uma velhinha, mas não pobre, não caída. Então, essa é a minha realidade. Então, eu sou fora o que eu tenho dentro. Pergunto pra você, o que é que você tem dentro? É isso que você vai ter lá fora. As redes sociais aumentam ou diminuem meu nível de consciência? Então, quando a gente fala em redes sociais, a gente já fala da mídia, né? A mídia é muito forte. Só que você tem que ter a consciência do que realmente essa mídia tá fazendo com que as pessoas sigam elas. E o que a gente tem que começar a refletir e entender da seguinte forma: nós temos que nos educar para essa tal mídia e não fazer com que essa mídia nos eduque. Por quê? Se essa mídia nos educar, e os nossos pensamentos ficam onde? Você começa a ser dominada por esse sistema, porque a mídia é um sistema muito forte e ela tá conseguindo abraçar os jovens de uma maneira muito irresponsáveis, de ter um biotipo todo mundo igual, de falar todo mundo igual. Os jovens estão todos iguais, porque ninguém tem pensamentos formados. Por isso que eu torno a falar, eu acho que ao longo dos anos, fases que a gente passa na vida, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. A mídia, sim, tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas. É isso. Bom, as redes sociais, eu acho que elas diminuem muito o nível de consciência, porque eu vejo que a rede social, acaba fazendo muito a polarização, o efeito manada, e que eu acho que é natural do ser humano. Eu vejo muita gente julgando uma pessoa, só que se eu tô no bolo e se eu não tenho o mínimo, acho que um pouco de senso crítico, eu acabo entrando. Então, eu perco o meu nível de consciência porque eu tô sempre no efeito manada, que a maioria tá falando, que a maioria tá fazendo. Você vê as mulheres tudo com as mesmas roupas, tudo com os mesmos cabelos. As pessoas acabam perdendo a identidade justamente por conta desse efeito manada que causa que é a rede social. Então, você perde o senso crítico, eu acho que você acaba perdendo também seu nível de consciência, não tem no seu olhar de fora. Assim, de certa forma, elas vieram em uma certa época, acho que até pra informar, pra gente ter mais acesso, né? Eu acho que as redes sociais, elas vêm crescendo de uma maneira muito exponencial, né? Muito crescente, assim. Então, eu acho que tá afetando sim, principalmente com força que a inteligência artificial vem ganhando nas redes, com ferramentas também que fazem você não ter mais a criatividade, você se expressar de uma forma humana. Realmente tira essa parte da nossa opinião própria, porque sim, a gente é influenciado pelo que a gente vê, pelo que tá em alta, pelo que tá em chart nas redes. A gente é influenciado, a gente é manipulado com fake news, com notícias falsas, pessoas em efeito manada que têm uma ideia contrária de outras pessoas em diversos assuntos, seja políticos, sociais, enfim. Eu acho que afeta sim demais, inclusive principalmente eu acho que para adolescentes hoje em dia que estão ainda em estado de formação cerebral, eu não imagino como que é crescer numa época, numa fase assim, onde tudo é moldado 24 horas numa tela de celular. Então eu acho que as redes sociais às vezes oprimem a verdade interior dentro de você. Obviamente isso tudo de acordo com como se encontra o seu estado de consciência. Eu vou dar uma porcentagem também de 98%, que diminui o seu nível de consciência. Primeiro que você não pensa. Tudo que você vê lá, você vai acreditar em coisa boa, em coisa ruim. Você não peneira aquilo que é bom. Vocês podem ver que no começo desse meu trabalho, eu comecei falando sobre pensar. Então, quando você vê algo na internet, na rua, a mãe falou, o pai disse, o namorado, principalmente, gente, o sacerdote, hein? Pelo amor de Deus, isso é perigoso. Para e pensa. Justamente por isso, o que a rede social faz? A rede social te domina. Você tem dois domínios aí, o ego e a rede social. Vocês precisam saber bem filtrar. Dependendo daquilo que você entende, dependendo da sua verdade, você vai acreditar. Então, você acredita em tudo? Não. Descredite tudo? Também não. Eu sou assim. Eu não acredito em tudo e não desacredito em tudo. Porém, eu pondero e vejo aquilo que para mim faz sentido. Mas tenho respeito por aquilo que cada um é. Não posso mudar todo mundo. Nem eu consigo. Uma briga aqui para me mudar. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Tudo que está fora de você, essa realidade que você vê, está dentro de você. E tudo isso vem da onde? Vem do seu nível de consciência. Aí o seu ego, que não é bobo nem nada, quer mandar, quer tomar conta. Aí vem a história do pensamento. Quem domina seu pensamento, domina você ou você domina o pensamento? Não, eu tenho que dominar meu pensamento. Parou aí. Então, gente, eu acho que hoje foi um negócio assim bem improvisado, porque
porque eu não gosto de coisa tudo certinha e tudo... Ai, não faz meu tipo, sabe? Parem pra pensar nos dias de hoje, o que estamos vivendo. Se você não quer correr riscos, se analise, olhe pra você. Tenha o seu caminho, não olhe o caminho do outro. Nós não podemos, gente, andar no caminho do outro. O meu caminho é meu, eu vou andar nele. A minha verdade é minha, a minha crença é minha, o meu coração bom ou ruim é meu, a minha inteligência, tanto intelectual como a sabedoria é minha. Tudo é meu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês analisem, pensem. O importante é pensar. A cabeça não foi feita para ter só cabelo ou não ter. A cabeça foi feita para se pensar. Que os orixás abençoem a todos vocês, que o ori de vocês seja iluminado, tenham e encontrem o caminho da luz e do axé. Axé. Ficou bom, hein? Fala mais do que a cobra, hein,